ó Deus eterno, Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome, mais uma noite passou, mais uma manhã na tua casa, para buscar a tua face, pedir a tua bênção, a tua direção do Santo Espírito, para que sejamos alimentados nesta manhã com a palavra do Senhor, tenhamos um conhecimento espiritual na tua presença. Guarda os filhos do mal, pessoas que servos responsáveis pela ministração da palavra, com as palavras que dão contigo, sabemos que dão contigo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estudar a partir de hoje a carta de Tito, né? Nós finalizamos a carta de Efésios, agora nós vamos estudar a carta de Tito, que é curtinho, e aí nós conversamos e vamos ter uma outra dinâmica, porque na gravação, as perguntas que são feitas e os comentários de vocês não vão sair, o som não está saindo, então acaba tendo que cortar e retirar os comentários na hora da edição para colocar no site, né, no YouTube. Então, a gente vai fazer o comentário só no final, porque aí dá para usar o microfone. E aí dá para gravar o comentário dos irmãos também. Tá bom? E nós vamos tentar fazer um estudo também mais lento. Vamos fazer um capítulo e discutir bastante ele, né? Que é uma outra coisa também que os irmãos pediram, para que tenha mais discussão e aí ter um espaço maior também para os irmãos falarem, tá? Fazer isso, e didaticamente chama de aula dialógica, né? Não vai ser só eu, mas segura aí, senão não vai balançar. Não só eu falando, mas também a gente dialogando aqui, tá? Quase que desbarrou na porta aqui. Então vamos abrir na carta de Tito. Ana Júlia, bota essa bolsinha no chão, fica quietinha, criança, né? Amém, irmãos? Todos abriram? Bom, então, nós ficamos discutindo o que a gente ia estudar, né? Agora que a gente tinha terminado o estudo de Efésios, aí o pastor Wellington falou: por que você não estuda a carta de Tito, os irmãos, que é uma carta importante e é curtinha, né? A gente vai conseguir fazer uma discussão boa, né? Eu até tinha pensado em outras coisas, mas também estava orando, pedindo direção do Espírito, ainda não tinha recebido uma resposta, né? Não tinha algo certo na minha cabeça. Aí ele falou da carta de Tito e eu comecei a fazer estudar um pouquinho sobre ela, né? E a carta de Tito, assim como a carta de Timóteo, né? Timóteo são duas cartas e Tito tem uma carta. São as cartas que são chamadas cartas ministeriais, porque elas são feitas para dar direção ao presbítero, né? A pessoa que está na frente daquela igreja ali no momento, né? Quem está pastoreando, né? Se a gente for traduzir para o tempo de hoje, é para o pastor da igreja. Essas cartas foram feitas para os pastores da igreja. As cartas de Timóteo e a carta de Tito. A carta de Tito e a carta de 1 Timóteo tem algumas coisas que são parecidas, porque é a direção que Paulo está dando para a condução da igreja local, que é feita pelo aquele irmão, né? Vocês se lembram que Timóteo é um jovem, né? Que é um jovem que é filho de judeus, a mãe é judia e tal, então ele até tem um outro desfecho, né, lá com Paulo, é muito instigado a Paulo. Agora Tito é uma pessoa mais velha, é um homem mais velho, que foi convertido, ele era um gentil, né? Ele era um grego, provavelmente, e ele estava sobre a condução da igreja de Creta, da cidade de Creta, na Grécia. Então, era uma cidade que tinha tido era uma igreja que tinha tido alguns problemas, né? Você imagina que
tipos de problemas diferentes, né? Porque no início, na igreja primitiva, existiam dois tipos, não é tipo de pessoa no sentido, mas em termos do passado religioso dessas pessoas, que foram convertidas ao cristianismo. Algumas dessas pessoas eram judeus, como o próprio Cristo, né? A maioria dos apóstolos, acho que todos os apóstolos eram judeus antes. E aí eles foram convertidos ao cristianismo. Então não há uma distância muito grande, porque eles já conheciam a história, né? Já conheciam as obras de Deus no Antigo Testamento. Mas há uma ruptura grande para essas pessoas, né? Porque vocês se lembram que os judeus eles viviam de acordo com a Antiga Aliança. Aliás, ainda vivem de acordo com a Antiga Aliança. Né? As pessoas que permaneceram na fé judaica vivem de acordo com a Antiga Aliança, com a aliança de Moisés e obedecendo a lei mosaica. Então eles passam a viver na nova aliança com Cristo. E a nova aliança de Cristo há algumas diferenças que são cruciais, né? Um ponto principal da doutrina cristã é que a salvação na doutrina cristã, ela é pela graça, não por obras ou por você obedecer às leis. Na verdade, a palavra nos ensina que nós obedecemos às leis, né? Principalmente os mandamentos, né? Como consequência do amor que nós temos a Deus. Não é pela regra, não é o contrário, né? A gente obedece para ser salvo, como era na lei mosaica, que é bem mais rígida, com vários detalhes, né? Existe toda uma questão do sacrifício para a limpeza dos pecados, mas nós recebemos o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. E a partir desse sacrifício de Jesus Cristo, todos os pecados foram perdoados àqueles que aceitam a esse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, existiam essas pessoas que eram judeus, né? E que viviam de acordo com essa lei, e vai ter uma transição para a nova aliança, a antiga aliança e a nova aliança. Mas também existiam pessoas que não eram da fé judaica, eram chamados gentios, né? Que foram convertidos, muitos, não só nas viagens de Paulo, quando Paulo vai para outros lugares, mas também porque Jerusalém era um lugar que que vinha gente de todo o mundo antigo, né? O mundo conhecido deles. Mas Paulo ele vai fazer várias viagens e vai plantar igrejas em vários lugares. E essas pessoas que foram para essa igreja eram pessoas, a maioria de religiões politeístas, né? Onde havia vários deuses, gregos, romanos, né? E aí essas pessoas tinham seus costumes, suas práticas. Então, quando Paulo escreve as igrejas que foram fundadas, onde a maioria são pessoas que vieram da fé judaica, né? Há um direcionamento. Qual o problema maior que eles tinham? É das pessoas ainda ficarem se prendendo a questões que estavam ligadas ao judaísmo, né? Que se tinha que circuncidar ou não, se tinha que obedecer à guarda do sábado ou não, se tinha que manter as regras de alimentação deles são bastante rígidas, né? Eles só comem um tipo de animal que tem que ser morto de acordo com com um certo procedimento, né? Então, para as igrejas que eram maioria, né? A maioria tinha vindo dessa fé, tem mais esses comentários, né? Mas, por outro lado, tem as igrejas que foram formadas com pessoas que eram, a maioria, politeístas, né? E que tinham várias outras práticas, né? E aí Paulo vai falar um pouco dessas práticas, condenar algumas delas, né? Discutir algumas delas. Na carta de Efésios, por exemplo, né? Quando nós estudamos a carta de Efésios, nós falamos que a cidade de Éfeso, ela tinha um grande templo, a deusa Diana. Então, aí tinha sido um grande reduto de adoração àquela deusa. Muitas daquelas pessoas que tinham vindo, elas eram
elas eram adoradoras da deusa Diana, né? Eram adoradoras da deusa Diana, então há um comentário específico nesse sentido. Isso é o que acontecia na igreja de Creta. A igreja de Creta também era formada pela maioria, né, pessoas que vieram da religião politeísta. Então, existia muitos problemas relacionados a isso. Às vezes as pessoas queriam trazer para a igreja algumas coisas que elas faziam na religião anterior que elas tinham, né? E por isso havia comentários específicos em relação a isso. Bom, então essa igreja ela é direcionada, ela está sendo, né, nesse momento pastoreada por Tito. Tito também foi enviado a Paulo em diversas situações para outras igrejas onde estavam havendo alguns problemas, né? Então ele era um homem com uma idade, né? Um homem já em vez de um rapaz, como Timóteo, né? Na verdade eu nem sei o que ele chama de rapaz. Acho que na época dele, acho que 30 anos ainda é um rapaz, né? Para nós seria uns 18, acho. Porque é diferente, né? No contexto. Mas aí Tito ele já tinha pastoreado, né, outras igrejas que haviam tido alguns problemas doutrinários, e aí ele tinha sido enviado para lá por Paulo para tentar sanar esses problemas doutrinários. Então Paulo está escrevendo a Tito e dando a ele direção a respeito dessa igreja, que é a igreja de Creta. Então vamos lá vamos ler a partir do capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas o seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação, que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos parar aqui só para fazer um comentário aqui. Paulo sempre faz, né, uma saudação, sempre faz uma apresentação da pessoa que está levando a carta, né, nós já vimos isso. E ele vai dizer que Tito é, para ele, um verdadeiro filho, segundo a fé comum. Por que Paulo vai dizer isso? Porque Paulo havia plantado essas igrejas, né? Era o que Paulo fazia. Paulo, nas viagens dele, ele viajava, ele ia para um lugar, ele começava a pregar ali se reuniam algumas pessoas. Daquelas pessoas que se reuniam ali, ele deixava alguém, né, na direção, alguma pessoa. Nós vemos que ele cita várias pessoas, né, que vão ficar responsáveis pela igreja, enquanto ele continua as viagens e continua plantando igrejas, né? E então depois ele vai acompanhando essas igrejas de longe, através das pessoas que ele deixou lá, né? Através de Tito, Timóteo, e outros, né, que continuaram nas igrejas pastoreando ali, ou mesmo as pessoas que eram da cidade, que ficaram na direção da igreja. Nós vemos sempre ele citar os nomes, né, dos irmãos Áquila e Priscila, por exemplo, que ficaram lá tomando conta da igreja, ou os irmãos. E algumas vezes ele envia pessoas para as igrejas, levando as cartas e também para ficar lá por um tempo para ajudar os irmãos. Principalmente quando há alguma questão mais polêmica. Então existiam algumas pessoas que eram contrários a Paulo, no sentido daquilo que ele havia ensinado no começo da formação da igreja. Por isso é que ele vai dizer que Tito é um verdadeiro filho segundo a fé comum. Ele está dizendo: Tito acredita na mesma coisa que eu, e aquilo que ele disser a vocês é como se eu estivesse falando, né?
para que fosse feita um acerto ali, né, em algumas coisas que não estavam muito corretas, andando corretamente ali naquela igreja. Para organizar a igreja. Porque existiam muitas pessoas que iam falar contra aquilo que Paulo havia pregado inicialmente, né? Nós vemos que vai ter situações em que uns vão dizer assim: eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu sou de Paulo, né? E Paulo vai dizer: todos são de Deus, todos nós somos de Deus, né? Não existe isso, não existe a fé de Paulo. Ou é uma igreja só, né? Não pode ser. Isso é uma coisa que tem acontecido muito no nosso tempo. Há uma dissensão na igreja, um pastor pensa de um jeito, outro pastor pensa de outro. O que acontece? Duas igrejas novas se formam, né? E Paulo tentava o tempo todo, com o acompanhamento que ele fazia, né, impedir que isso acontecesse, que houvesse uma cisão na igreja, né, para que todos estivessem na mesma fé, na mesma doutrina. Então vamos continuar. Aí ele começa falando como organizar a igreja, né, o que está acontecendo ali naquela igreja. A partir do versículo 5, capítulo 1. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecessem presbíteros, como já te mandei. Né? E como, então, Paulo vai começar a dizer como devem ser esses presbíteros, que vão estar na direção das igrejas que foram sendo plantadas, como eles dizem, de cidade em cidade. Né? Versículo 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracudo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme e fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então vamos parar aqui para a gente discutir esse pedaço, né? Então nesses três versículos aqui, ele vai dar diversas características do presbítero, né? Irmãos, eu sempre falo isso para vocês. Então, eu não espero de nós que nós sejamos perfeitos, mas Deus espera de nós que a gente tente, né? Principalmente aqueles que estão na direção da igreja, principalmente aqueles que são representam a igreja de alguma maneira, né? Não só os pastores, né? Os presbíteros, os diáconos, também aqueles que estão mesmo no louvor, ou mesmo aqueles que fazem, como eu faço a escola da aula dominical, né? Nós temos uma grande responsabilidade. Não porque qualquer coisa que você possa fazer seja um pecado, mas nós temos que nos lembrar que a palavra nos ensina que nós não devemos ser pedra de tropeço para outra pessoa, né? Esse é o maior problema. O maior problema é você ser pedra de tropeço para outra pessoa. Porque às vezes você está tendo um comportamento que no seu entendimento é um comportamento que não tem problema nenhum, né? Mas se aquele comportamento escandaliza outra pessoa, esse é o problema, né? Se você escandaliza o outro, esse é o problema. Então, imagine, irmãos, é uma igreja que está se formando, que está tentando corrigir algumas questões, né, que as pessoas às vezes estavam acostumadas, nasceram e cresceram dentro de uma outra fé, estão vindo agora. Então,
A gente sabe que você não ensina, né? Principalmente nós que somos mulheres, mães, né? Nós sabemos que você ensina muito melhor ao filho pelo exemplo do que pela palavra, né? Não adianta você todo dia falar para o seu filho que ele não pode fazer aquilo e você fazer, senão vai por água abaixo. Então significa que você só fala da boca para fora, porque você não vive aquilo, né? Então a melhor maneira de você ensinar uma prática, né, é você viver naquilo e demonstrar aquilo, né? A gente sabe que as crianças imitam, por exemplo, os pais. Então, se você escova seu dente, acordou, vai lá e escova o dente, o que acontece com a criança? Ela já vai lá e pega a escovinha dela, ela quer fazer igual a mamãe e o papai. Mas se é a mamãe ou o pai que não escova os seus próprios dentes, você vai lá escovar o dente. Eu me lembro que eu ficava em cima das crianças, corta a unha, né? Corta a unha, que a sua unha tá igual um tatu. Aí às vezes eu pintava minha unha estava um pouco maior, e os meus sobrinhos falavam, tia, sua unha tá igual um tatu. É verdade, eu tava porque como é que você vai explicar? Eu falei, não, eu posso, né? Eu posso ter a unha um pouco maior, né? Para pintar, para ficar assim. Mas cadê a lógica disso? A lógica disso pode até haver uma lógica para mim, mas para as crianças não havia lógica nenhuma eu mandar eles cortarem a unha e ter as minhas próprias unhas compridas, né? Então, você tem que fazer para ser imitado. Não adianta nada você falar e não fazer, né? Então, por isso é que essas pessoas, elas tinham que ser irrepreensíveis, né? E aí ele vai falar de várias coisas. Marido de uma mulher, né? Pode ser que aquela pessoa tenha vindo de uma religião que era poligamia, que era possível a poligamia, né? Irmãos, vocês se lembram que no Antigo Testamento há várias situações em que há poligamia, né? A poligamia, ela não é o plano de Deus. O plano de Deus é a monogamia, quer dizer, é um casal de um homem com uma mulher, não um homem com várias esposas. Embora isso tenha havido em algumas situações, né? Deus tolerou isso, mas não agradava a ele, né? Tanto que depois ele em várias situações, depois quando você cria a nova igreja, até porque no início do tempo, né, era diferente, eles precisavam, aliás, havia várias situações, né, as mulheres que eram viúvas ou solteiras, elas ficavam muito vulneráveis, né, havia muitas guerras, então muitas ficavam viúvas, perdiam seus maridos, então você permitia que você tivesse mais de uma esposa, né, até para acolher essas mulheres, porque a mulher solteira não tinha espaço na cultura deles, né? Mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus é a monogamia, né? Até porque se você for pensar na prática, né? A gente sabe que alguns animais, eles já nascem, saiu da mãe, ele tem que sair andando atrás do rebanho, senão ele vai morrer, né? Se ele vive em rebanho, ele nasceu, ele vai sair andando. Agora, quanto tempo uma criança humana leva para andar? Quanto tempo um humano leva para ser independente? Sem ninguém cuidando dele para se alimentar, para buscar comida, muitos anos. Então, se você não tiver os dois cuidando, né, ajudando a criação de crianças é uma coisa difícil, né? Por isso é preciso do homem e a mulher juntos para que façam essa ação, né? Não é como um animal que ele fica no cio, cria né, a fêmea fica prenha, tem os filhotes, a fêmea vai para um lado, o macho vai para o outro, o filhote, muitas vezes o filhote ele já nasce tão independente que dali ele se vira, né? Mas humanos não são assim. Os humanos precisam de muitos anos para que eles sejam independentes. Você não pode fazer um filho, largar ele aqui e ir embora, vai morrer, né? E não é um ano, não são 2, não são 3, não são 10. Uma criança de 10 anos é
pode sobreviver sozinho. Infelizmente, muitas têm que fazer isso, né? Mas é muito triste, porque não é uma situação correta, né? Então, a família, nós sabemos que a família é um plano de Deus, que os pais juntos criam seus filhos. Então, ele vai falar sobre marido de uma única mulher, né? Que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Nós temos visto no nosso tempo, né? Infelizmente, está muito em voga, inclusive hoje em dia, né? Nós temos visto um mau comportamento de muitas pessoas que estão na direção de igrejas cristãs, ditas cristãs, né? Não só eles, mas também seus filhos. Por quê? Porque o incrédulo vai dizer, não sabe nem criar o filho não está na igreja com ele, como ele vai direcionar alguém? Né? Então, por isso é preciso, é claro que quando há um problema com o filho ou a filha, né, de pessoas, com os filhos das pessoas que estão na direção da igreja, aquilo não significa que a fé deles é pequena, né? Mas o problema é que às vezes as outras pessoas vão usar isso para desqualificar a própria fé. Todos estamos sujeitos a que aconteçam problemas nas nossas famílias. Não há famílias onde não há problemas, né? É parte do processo, porque são pessoas que pensam, ainda mais quando os filhos crescem, né? Os filhos crescem e aí eles pensam por si próprios. É por isso que a criação dos filhos é tão importante, para que a gente possa ensinar, enquanto eles estão pequenininhos, que a gente traga as nossas crianças para a igreja, para que elas já comecem a conhecer, para que elas tenham prazer em vir para a igreja, porque mesmo depois a palavra nos ensina isso. Se ele se desviar, mas ele ainda conhece o caminho de volta. Mas se ele nunca foi ensinado no caminho, vai ser mais difícil, né? Então, muitas dessas qualidades, né? Porque independe da gente o comportamento, quer dizer, depende em parte, é claro, que depende da criação que é dada, né? Dos princípios iniciais, mas nós sabemos que mesmo jovens que foram criados em boas famílias, com bons exemplos, mesmo esses às vezes estão sujeitos a ter comportamentos que não são comportamentos aceitáveis dentro da igreja, né? Nós sabemos que há muitos jovens passam, né, por situações em que muitos abandonam a sua fé. Porque enquanto ele é criança e ele vem com os pais para a igreja, ele está de certa maneira protegido dentro dessa bolha. Mas quando ele precisa se confrontar com o mundo, né, ele pode não resistir. Né? Então, nós temos que procurar, né, é claro, dar o exemplo sempre. Mas nós sabemos que há situações em que estão além um pouco daquilo que a gente pode fazer, né? Mas essas indicações, elas são são feitas para isso. Não porque Deus vai cobrar você do mau comportamento do seu filho, se você realmente, desde o começo, ensinou, né? Fez tudo que você podia por ele, né? Deu educação a ele, mas ele se desviou. Ele é sua responsabilidade até certo ponto, né? Vai ter uma hora que ele fica adulto e aí você não tem mais gerência sobre ele, né? Mas essa indicação vai ser dada para que a falha do seu filho não seja usada para atingir a igreja, né? Nós temos visto, por exemplo, um caso recente da pastora que está sendo acusada de mandante de crime. Isso está sendo usado para atacar a igreja, né? Está sendo usado para atacar a igreja. Como é que foi? Alguém me falou, fez uma brincadeira de mau gosto, é claro. É melhor ir para não sei onde do que para a igreja matar o marido.
quando eu disse que vinha para a igreja, né? Então, falou, melhor ir sair, né, ir para o boteco do que ir para a igreja matar o marido. Mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver comigo? Né? Na verdade, nós sabemos que há pessoas de diferentes índoles, mas nós temos certeza de que a pessoa que tem um comportamento errado, né, ele não é realmente nova criatura. E é uma coisa importante que nós temos que compreender. Muitas pessoas que estão dentro das igrejas não são cristãos verdadeiros, não são nova criatura, não tiveram a vida transformada. Muitas pessoas podem passar a vida inteira na igreja sem se dar conta disso até, o que é mais triste, sem se dar conta de que a vida delas não foi transformada verdadeiramente, né? E podem se perder achando que estão no caminho. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, orar e vigiar, né, como a Bíblia nos ensina. Então, mas o mundo não vai entender isso. O mundo vai dizer, estava dentro da igreja, é igual a todo mundo. O mundo não vai pegar um pastor que tem um bom comportamento para que ele seja o exemplo do pastor. Ele vai pegar aquele que tem um mau comportamento. Porque é assim que faz a indústria de propaganda, né? E nós sabemos que o mundo faz uma propaganda contra a igreja. O mundo pode até fazer, aparentemente faz uma propaganda a favor do ecumenismo ou de Deus. Aparentemente, né? Na verdade, a propaganda que o mundo faz do ecumenismo é dizer que todos os caminhos levam a Deus. Só que isso é absolutamente contrário ao que diz a fé cristã. Todos nós sabemos qual é o caminho que leva a Deus, né? Jesus Cristo é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então não adianta você dizer que todos os caminhos levam a Deus. É claro que há religiões que as pessoas podem permanecer naquela religião e tornarem-se pessoas melhores, sim. É claro que sim, né? Pode. Na verdade, a maioria das religiões vai dizer que é para isso que elas existem, para tornar as pessoas melhores, né? Mas a maioria delas, nós já discutimos isso também, né? A maioria delas vai dizer que a pessoa pode se tornar melhor por si própria, que também é contrário à fé cristã, que diz que nós só nos tornamos melhores através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque nós, por nós mesmos, né, não conseguimos. Bom, então vamos voltar, porque senão eu vou para outro caminho, né? Falando em calma. Versículo 7. Convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracudo, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, né? Nós temos visto, isso já acontecia na época da igreja primitiva. Pessoas que se utilizavam da igreja para benefício próprio, porque eram pessoas gananciosas, porque tinham amor ao dinheiro, né? E a palavra, sempre, irmãos, o nosso norte é a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o dinheiro? A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Então, se o seu objetivo dentro da igreja é receber bênção financeira, você está no caminho errado. Você está buscando a raiz de todo o mal. Aquilo que a palavra diz que é a raiz de todo o mal. Se nós temos, e aí, às vezes, com um discurso de que nós vemos igrejas que são luxuosas, imensas, também coisas que são contrárias ao que a palavra diz, irmão. A igreja tem que ser confortável para os irmãos, é claro, é óbvio, isso é óbvio.
Mas a nossa igreja não pode ser um tesouro na terra. Ela não precisa ser um palacete de mármore, com escadarias, com vitrais, né? Se nós gastamos o nosso tempo melhorando a nossa igreja, a construção, o prédio, que isso é um outro entendimento errôneo. As palavras dizem que a igreja é a casa de Deus. A igreja, a construção, não é a casa de Deus. A igreja, a casa de Deus, somos nós, é o nosso coração. Nós somos a igreja, os humanos. Se der um terremoto, isso aqui ruir, a gente para ali na porta, ali, ó, na frente ali, e nos reunimos. Vamos continuar a igreja de Deus. A igreja não é um templo, né? Mas com a desculpa de que é preciso melhorar o templo, construir templos e multiplicar templos, né? As pessoas têm gastado o seu tempo com isso. Essa pessoa, esse presbítero, ele também deve ser, aí é aquilo que, as qualidades que ele deve ter: ser dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Como o pastor, né, o presbítero, pode admoestar alguém, né, se ele próprio não tiver moral para isso, né? Como é que pode ele mesmo dar conselho, né? Eu já dei esse exemplo antes, né? Você tem um pastor que está na terceira esposa. Como é que ele aconselha um casal a não se separar? Né? E a terceira esposa não é quando ele era do mundo, não, irmãos. Porque quando a gente era do mundo, a gente fazia coisa, a gente não tinha compromisso com Deus. Você pode estar na terceira esposa, você agora é nova criatura. Amém? Não erre mais. Daqui em diante agora você vai manter a sua família. Agora, nós temos visto isso, pessoas que estão dentro da igreja. Troca de casal igual troca de roupa. E vai falar, qual é o conselho que se dá a uma família? Então você fala e não faz. Né? Então você fala e não faz. Aqui também ele vai falar da pessoa que é moderada, que não é iracudo. Eu até já falei isso com o pastor Wellington, né? Às vezes você está vendo a pregação de um pastor e ele até fala coisas coerentes, mas é uma pessoa absolutamente destemperada. Fala como um louco, gritando, vociferando. Que isso? Cadê a moderação dessa pessoa? Cadê Cadê o fruto do Espírito Santo que ela deveria ter? Se ela não tem paciência, benignidade, né? Se ela não tem misericórdia com o outro. Irmão, nós já vimos até pastores que amaldiçoam outras pessoas. Se a palavra fala que nós devemos agir com misericórdia para que nós possamos ser tratados com misericórdia com Deus, nós temos que nos lembrar, irmão, sempre se coloque no lugar. Lembre-se que Deus vai agir com você de acordo com a misericórdia que você tem pelos outros. É essa misericórdia que Ele vai ter por você. Isso é o que a palavra nos ensina. Então nós devemos agir com misericórdia para com o outro, para que nós sejamos tratados com misericórdia. Senão, se você o que você faz é só apontar o defeito dos outros, ou dizer que esse ou aquele é pecador, que esse ou aquele vai para o inferno, quem é você para ser juiz, irmão? Se você está vendo uma pessoa que tem um comportamento que vai levar ela ao inferno, ora por ela. Não aponta não, ora. É isso que nós estamos ensinando.
ensinados a fazer e não apontar o defeito dos outros. Muitas vezes a Bíblia nos mostra isso, que nós devemos reconhecer os nossos defeitos e não olhar o defeito do nosso irmão. Então vamos continuar. Então a pessoa tem que ser amigo do bem, uma pessoa moderada, uma pessoa justa, temperante, retendo a firme e fiel palavra, né? Não acrescentando doutrinas. Isso era um problema que as igrejas tinham, que Paulo vai bater muito nessa tecla, acrescentando doutrinas de homens, para que as pessoas seguissem aquelas doutrinas, né? Doutrinas que não são doutrinas bíblicas sendo introduzidas nas igrejas, né? Porque há muitos, versículo 10, porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Ou glutões, né? em outras traduções. Então vamos parar aqui. Então o que ele vai falar? Que se a direção da igreja tem que manter-se sempre fiel à palavra, para que não entre na igreja coisas que não são, né, que são doutrinas de homens. E aí Paulo vai alertar sobre essas pessoas que são desordenadas, faladoras, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão. Quando ele fala da circuncisão, são aqueles que a gente chama de judaizantes, os que queriam introduzir doutrinas da antiga aliança. Dizer, olha, você só vai ser um cristão verdadeiro se você também se circuncidar, né, para os homens. Senão não é, porque assim é para os judeus. Mas na verdade, nós sabemos que essa discussão sobre algumas práticas do judaísmo, o que seria ou não seria adotado pela igreja, inclusive eles fizeram uma reunião, Paulo, Pedro, né, para discutir o que realmente era preciso ser mantido, né? Mas nós sabemos que a circuncisão foi abolida, não é necessário, né? O que foi mantido foi apenas se abster da carne com sangue, né? Eu não me lembro agora onde é, mas depois a gente pode estudar especificamente. Foi o primeiro concílio que foi feito para a igreja, que vai estabelecer algumas normas, né? Mas Paulo muitas vezes vai bater nessa tecla e vai falar: olha, isso aí não tem nada a ver, isso aí era antes, não precisa mais dessas coisas, né? O próprio Cristo fala isso. O próprio Cristo vai dizer que os mestres das sinagogas, eles criavam muitas coisas e colocavam essas cargas pesadas nos ombros das pessoas, mas eles próprios não carregavam, né? Então arrumavam um monte de coisa que tinha que fazer, um monte de regra. Aí você põe um monte de regra e tira foco do principal, né? Qual é o principal da fé cristã? Quem é o nosso alvo, como a palavra nos diz, né? É Jesus Cristo, no comportamento que nós devemos imitar. Nada mais. Nenhum pastor, né? Na verdade, a pessoa principal é o Deus encarnado, que é Jesus Cristo. É Ele que é o nosso modelo. É por isso que é tão importante que nós estudemos a palavra, para que nós entendamos como Jesus agia,
como Jesus via as coisas, como ele tratava as pessoas, para que nós possamos copiar essa prática dele, né? E aí ele vai citar o exemplo de um profeta, né, que diz que os cretenses eram mentirosos, bestas, né? Podia até ser, irmão, que ele fosse, mas nós sabemos que aquilo que para o homem é impossível, para Deus não é, né? Deus pode transformar uma pessoa que outrora foi terrível, uma besta, no sentido da palavra, né? Uma fera, um monstro, em uma nova criatura. Na verdade, o principal é a transformação em nova criatura. Esse é um ponto central que as igrejas às vezes negligenciam. Os pastores negligenciam informar aos seus fiéis: irmão, se você não é nova criatura ainda, se você não sente que o seu coração sofreu uma transformação, você precisa buscar isso. E a igreja precisa frisar isso, porque nós sabemos que muitas pessoas permanecem na igreja não tendo passado por essa transformação. E é essa transformação que vai dar a mim e a você o direito à vida eterna. Quem não nascer de novo da água e do Espírito não vai ter vida eterna. Então, se o seu velho homem não morreu e você não é nova criatura, você não vai dar a vida eterna. A palavra nos ensina isso claramente. Então não é vir à igreja todo domingo que vai dar a você a vida eterna. É a sua transformação interior. É matar o velho homem e nascer de novo. É isso que nos dá o direito à vida eterna. Vamos continuar então, a partir do 13. Irmãos, desculpa, os irmãos chegaram depois, nós estamos lendo a carta de Tito, tá? Tito, a partir do versículo 13. Vou esperar um pouquinho para os irmãos acharem aí. Capítulo 1, versículo 13. Vamos lá? Amém? Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então vamos analisar entre o 13 e o 15 aqui. Daquilo que a gente estava falando, né? Introduzir na igreja práticas antigas do judaísmo, né? Não dê ouvido às fábulas judaicas. Mas principalmente, irmãos, eu vou chamar a atenção aqui para o versículo 13, a parte B do versículo 13. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Então, o que Paulo está dizendo a Tito? Quando você vê na sua igreja que está tendo esse descaminho, repreenda severamente. Algumas pessoas às vezes se sentem doloridas porque elas são admoestadas pelos seus líderes religiosos. Mas Deus vai cobrar deles se ele não te admoestar e não te, como diz a palavra aqui, né, te repreender severamente, para que você não desvie do caminho. Às vezes o pastor vai ter que dar uma cajadada na ovelha. As ovelhinhas estão tudo andando, indo para o caminho próprios. Aí ela vai com a ovelhinha desviando. O pastor, por que ele tem um cajado? Ele já vai tocando aquela ovelhinha.
né? É claro que ele não vai bater na ovelha com força, né? Mas ele vai dar uma cajadadinha assim na ovelha, só dar um toquinho nela, para ela voltar para o grupo das ovelhas. Né? Então nós devemos ser humildes também a aceitar a admoestação, e aí eu me incluo, né? Às vezes eu também sou admoestada pelos meus pastores, pelo meu pastor diretamente aqui, né? Se bem que ele até que não briga muito comigo, não, porque eu sou uma ovelhinha moça. Eu só não atendo o telefone, aí Então, ele está dizendo aqui que também né, o pastor deve fazer isso. Aquele, né, que nós hoje chamamos de pastor, né, mas a Bíblia vai falar dos presbíteros, né, que eles devem admoestar as ovelhas para que não haja essa distorção, para corrigir antes que comece a crescer demais, né, para que não entrem doutrinas de homens. Aqui ele vai falar da sã doutrina. Sã significa bom, contrário de doente, ou você está doente ou você está são, né? Então, para que não haja uma doutrina defeituosa, doente, digamos assim, nós temos que prezar a doutrina sã, que nós aprendemos a partir da Bíblia. Ele vai falar aqui também, eu acho que não é aqui, é mais na frente, nós já estamos terminando, né? Ele vai falar esqueci o termo agora. Quando você introduz coisas que não são da Bíblia, não é heresia. Aí você tem não é uma religião, é uma... Vamos lembrar depois de falar. Uma seita. O que é uma seita por definição? Uma seita, por definição, é quando o conhecimento revelado não vem da Bíblia. O conhecimento revelado vem por outras fontes. Né? Eu, só fazer uma pequena digressãozinha, irmãos. Os irmãos sabem que eu sou professora universitária, né? Minha área de pesquisa é epistemologia, que é o estudo da ciência. E muitas pessoas me perguntam, não há uma contradição em você ser uma cristã e você ser cientista? Né? Eu falo, a minha área de pesquisa é sobre o estudo do conhecimento. Existem vários tipos de conhecimento. O conhecimento da ciência tem uma fonte. O conhecimento religioso tem outra fonte. O conhecimento religioso é aquilo que a gente chama de conhecimento revelado. O conhecimento de Deus é revelado a nós através da Bíblia. O conhecimento científico é um outro tipo de conhecimento que não é conhecimento revelado. Então, em mim, isso convive perfeitamente. E há muitos cientistas cristãos, ao contrário do que as pessoas acham, né? E olha que eu sou uma cientista da área dura, né? Eu sou física, mas não vejo contradição porque a gente tem que entender por que ele vai falar aqui da sã doutrina porque esse é o conhecimento, o nosso conhecimento, a fonte do nosso conhecimento é a Bíblia, né? Então, quando você tem outras fontes de conhecimento e outras fontes de doutrina que não são bíblicas, então você pode até ter uma religião que se diz cristã, mas que não é religião, é considerado como seita, por essa definição, né? Não vamos entrar no detalhe de quem é seita e quem não é, né? Mas esse foi o guia que Deus nos deixou, né? Esse foi o guia de comportamento que Deus nos deixou. E se Ele nos deixou esses livros e não outros, foi por algum motivo. Né? Nós podemos até a título de conhecimento conhecer outras coisas, irmãos. Nós podemos conhecer outras coisas, ler outras. Eu já li outros livros de fundamento religioso, porque há outros livros de fundamento religioso. Né? A própria fé judaica é baseada no Pentateuco, que é o início do Velho Testamento, mas também em outros livros.
A fé islâmica é fundada no Alcorão, que também é um conhecimento revelado, né? Diz a história que Maomé sequer sabia escrever, mas ele ouviu do anjo e aí ele ditou para que um dos seus seguidores escrevesse o Alcorão. Ou outros livros que também existem, que deram origem a outras religiões. Então isso é conhecimento revelado. A Bíblia é um conhecimento que foi revelado por Deus a nós, através de várias pessoas que foram os escritores da Bíblia, né? Então, se nós... isso eu acho que é uma coisa lógica, né? Se você vai seguir uma religião, você precisa ir à fonte dessa religião, né? A essência dessa religião. Embora, às vezes, a palavra religião pode ser usada no sentido pejorativo também, né? Porque se você se torna religioso demais e se apega demais às questões formais, né? Você esquece aquilo que é principal e que o próprio livro ensina. O que a Bíblia nos ensina? Que é o mais importante de todas as coisas. O mais importante é o amor. A Bíblia, inclusive, nos diz que eu poderia conhecer todas as coisas. Se eu não tiver amor, eu não sou nada. Eu poderia dar o meu corpo a ser queimado. Se eu não tiver amor, eu não sou nada. Eu poderia doar tudo que eu tenho aos pobres. Se eu não tiver amor, eu não sou nada. Não é? Uma palavra que é tão bonita, né? Acho que é coisa de Coríntios. Agora eu não vou me lembrar qual é o... Muito citado. Isso é muito citado nos casamentos, né? Eu não vou me lembrar agora. Se alguém puder resgatar aí. Então, embora nós temos que conhecer a palavra e seguir a doutrina, né, que é exposta a nós através dessa palavra, nós temos que nos lembrar que essa doutrina, ela nos leva, o alvo para o qual essa doutrina tem que nos levar é Cristo. E que o objetivo principal, né, o nosso objetivo principal deve ser buscar a nos parecer com esse Cristo. Né? E nunca podemos deixar esquecer disso, que o mais importante é o amor, porque quando nós temos o amor verdadeiro pelo nosso próximo, os mandamentos são consequência. Se você ama seu próximo como a si mesmo, você não prejudica ele, você não mata, não rouba. 1 Coríntios 13. Eu vou só finalizar com essa e a gente vai fazer uma discussãozinha, porque eu acho que esse texto é tão bonito, irmãos. 1 Coríntios 13. Porque às vezes eu falo muito aqui das questões formais, né? A gente lê bastante e frisa a importância do conhecimento bíblico, do conhecimento da doutrina, mas nós não podemos nos... 1 Coríntios 13? Isso. Não. Está Cristo dividido. Se você olhar no versículo 13, ainda que eu distribuo isso toda a não, desculpa. Foi o que? Você pensei que você tinha falado 13. 13. 1 Coríntios 13. Aí você leu o versículo 13, entendeu? Até os dois já vi. Ainda que eu tivesse o dom de profecia. Desculpa, eu tô lá no 1. Tô lá no 1. É porque ele falou primeira, né? Eu fui no primeiro capítulo. Foi uma falha na 1. 1 Coríntios 13, a partir do 1. Versículo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, na minha versão fala caridade, né? Nas outras versões pode falar amor. Não, porque é amor. Amor, A minha versão fala caridade, mas tem aqui uma... Lá embaixo ele vai falar sobre caridade e amor. Seria como metal que soa ou como sino que tingue. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres,
e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, a caridade, o amor não é invejoso, né? Não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não julga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. E aí por diante, né? Vou parar porque só falta o finalzinho, né? Vou ver só o último aqui. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas a maior é o amor. Né? Então, nós vemos que mesmo que você tenha conhecimento, que você seja tão caridoso que você doe tudo que tem, tão altruísta que você dê seu próprio corpo, mas se você não tiver amor, você não é nada. Né? E esse amor é uma outra coisa que nós sempre discutimos, né? Esse amor verdadeiro que a gente tem pelo outro, e não é o outro, nosso familiar não é o outro, o nosso irmão da igreja não, que concorda em tudo conosco, né? É o outro mesmo, que tem outro pensamento, que tem outra religião, que tem outro comportamento. Porque amar aquele que é igual a você e pensa como você, isso até os ímpios fazem. Né? Mas a nossa missão é muito mais difícil. A nossa missão é amar aquele que discorda de nós, que fala mal de nós, que nos apedreja, que nos maltrata. Né? Essa é a missão do cristão. Amém? Então, irmãos, vamos. Você quer ligar o microfone? Para os comentários? Não, pode deixar, seu microfone. Vai demorar até ligar isso. Mas vai dar para gravar? Dá. Irmãos, por favor, façam comentários. Irmão de Djalma, o senhor está aí matutando, eu sei que está querendo falar alguma coisa. Quando fala assim, havendo profecia, cessará, acabará com amor, como assim? Vamos ler? O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando a palavra fala que nós só conhecemos parte, ou algumas vezes a gente vê pelo espelho, depois ele vai falar ali na frente, tudo que há, a gente acha que tudo que há é o que nós vemos, né? Eu vou pedir licença aqui para fazer uma digressão fora da Bíblia, mas não é enquanto doutrina, mas para dar o exemplo. O exemplo que eu uso muito, que é o exemplo do mito da caverna de Platão. Platão vai dizer o seguinte, que imagine pessoas que sempre viveram numa caverna. E essas pessoas, elas estão acorrentadas e elas veem a parede da caverna, mas há uma fogueira. E as pessoas quando passam lá fora, as pessoas livres passam lá fora, a fogueira faz com que as sombras sejam projetadas na parede da caverna. E aquelas pessoas que sempre viveram ali na caverna, elas só veem as sombras. E elas ouvem as pessoas falarem e elas imaginam que a voz vem das sombras. Então Platão vai dizer que o mundo das ideias é o mundo real. E o mundo em que vivemos
vivemos é o mundo das sombras. E um dia um daqueles prisioneiros foge. E ele foge e ele vai ver que o mundo é completamente diferente daquilo que ele viu. E vai contar para os seus colegas lá, mas os colegas dele não vão acreditar nele. Né? Quando a palavra diz que nós vivemos agora, em parte, é semelhante a esse exemplo que Platão dá. No sentido de que esse mundo que vivemos e as coisas que nós vemos, que a gente acha justo, que a gente acha certo, que pode ter sido até um dia profetizado, o conhecimento desse mundo, a ciência desse mundo, são apenas parte da verdade. Nós só veremos a verdade completa quando essas coisas passarem. Às vezes a gente pensa assim, por que isso aconteceu comigo? Se a palavra nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, você vai pensar assim, mas por que em certo momento aconteceu isso? Eu tive uma perda de um familiar que me levou à depressão. Eu tive uma doença que até hoje me maltrata. Né? Deus não disse que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus? Né? Mas nós só conhecemos parte. Nós só saberemos os verdadeiros motivos de Deus, a verdade das coisas. Né? Às vezes muitas pessoas falam assim, Deus não existe porque Ele não permitiria o sofrimento. Né? Deus não existe porque Ele não deixaria que isso acontecesse comigo. Mas você vê apenas parte das coisas. Esse mundo em que nós vivemos é um mundo da aparência, um mundo do imediato. Né? Nós temos que compreender, no final, quando a gente vê tudo de fora, Deus vai dizer para você assim, olha, tá vendo por que eu fiz aquilo com você naquele tempo? Né? Então todo esse mundo, toda a ciência, o conhecimento, as profecias, todo esse mundo, um dia cessará para que a verdade das coisas seja revelada. Pode falar. Eu trouxe um estudo uma vez sobre 1 Coríntios 3 aqui. Primeiro que, se nós formos analisar o Evangelho, justamente que a Márcia falou em relação a nós conhecemos em parte, né? Então um dia será revelado a nós. Mas o ponto-chave, por exemplo, de havendo línguas cessarão, havendo profecias serão aniquiladas, é justamente nada do que é feito ele pode ser contrário ao amor. O maior ensinamento da palavra do Senhor é o amor. Desde Gênesis ao Apocalipse, o amor de Deus pela humanidade. O ponto principal, vou ficar de pé para não ficar olhando para trás. O ponto principal da palavra de Deus é o amor. Vocês sabiam disso? Alguns dizem que é o julgamento, que é o juízo final. O juízo final é a maior prova do amor de Deus. É a maior prova de que Ele ama a todos nós e nos dá uma chance de sermos salvos por Ele. Porque Ele não quer, porque a própria palavra diz que o inferno não foi feito para nós. Nós estamos indo para lá admitido, né? E nós não, né? Nós não, os outros. Então o ponto-chave da palavra é o amor. Mas quem é o amor? O que é o amor? O amor, a palavra mostra que o amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa. Porque a própria palavra vai dizer que o amor é sofredor. Ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. O amor é um sentimento? Não. O amor é uma pessoa. Quem é o amor encarnado, né? Quem é o amor? O verbo que se fez carne. É Cristo. É Jesus Cristo. É Cristo. Ele está falando disso. Entre qualquer outro ensinamento, entre qualquer profecia, porque isso é dentro de um contexto, os ensinamentos de Paulo, tá? Então, em cima de qualquer profecia, qualquer coisa, nem que venha um anjo do céu trazer outro evangelho que não seja o amor, não é evangelho. Se alguém prega para você algo que não seja o amor de Cristo, a misericórdia, não é. Isso tem que ser aniquilado. Isso não é evangelho. Se o que é pregado é outra coisa, então por isso ele vai dizer que em parte conhecemos
Aí, versículo 12. Porque agora vemos por espelho em enigma. Está o ponto-chave do texto. Como assim, espelho? Eu olho no espelho. Eu estou vendo o espelho, eu olho para quem? Para mim. Eu sou imagem e semelhança de quem? Então eu vejo em espelho em enigma, porque eu não consigo enxergar o amor. Porém, o próprio texto diz: mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então o conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior desses é o amor. Outro ponto-chave. Sabe por quê? A palavra diz que nós somos salvos o quê? Pela graça mediante a fé. Então, sem fé não há salvação. Mas, ué, por que Paulo está dizendo que o amor é mais importante que a fé? Porque o amor é Cristo. O amor é Ele. Ele é mais importante que a fé. Porque sem Cristo não há fé. Entende? Sem Cristo não há fé. A nossa fé está baseada em Cristo. E se nós compreendemos um pouco do amor, porque, como eu já disse aqui, eu trouxe, tem uma pregação, se eu não me engano, está na internet. Tudo isso aqui eu mostrei as características de Cristo em todos os seus ensinamentos. Paulo ele só está descrevendo todos os ensinamentos que Cristo praticou ainda, não foi só o que ele fez, foi o que ele praticou. Então ele vem mostrar como se ele estivesse revelando características de Cristo para nós, entendermos que sem Cristo nós não temos amor. Assim como a armadura. Como a armadura. Assim como a armadura, como nós estudamos no estudo anterior, né? Sem Cristo. A armadura também nos remete a Cristo. Isso. Sem Cristo não há amor. Como é que eu posso? É muito fácil amar aquele que me ama. A própria palavra diz, o Cristo vai dizer, mas é muito difícil eu amar aquele que me odeia. Mas quando eu acho que o amor é um sentimento, eu não consigo amar aquele que me odeia. Mas quando eu entendo que o amor é Cristo, aí eu me coloco no lugar daquele que o odiava. Porque por causa dos meus pecados ele foi pregado lá naquela cruz. Então eu consigo entender o que é amar alguém, mesmo a pessoa te crucificando. Entende? Então quando eu olho para Cristo, eu consigo entender esse amor. Por isso que a palavra diz, se houver qualquer profecia, ela será aniquilada. Porque o amor ele prevalece. Cristo ele prevalece sobre qualquer profecia. Porque a palavra mostra que nos últimos dias virão de pessoas falando falsos testemunhos, profecias e tentando enganar muitos. É o que tem acontecido. Estão dividindo a igreja. Ou você começa a excluir as pessoas, ou você tem que aceitar qualquer tipo de pecado, um ou outro. Não existe o Cristo salva, Cristo transforma, Ele cura, Ele liberta. Não é. Entende? Agora estão destilando ódio tanto de um lado quanto do outro, fazendo as pessoas deixarem de amar uns aos outros. E é isso que o Senhor tem mostrado através da palavra dele. E esses dias que já foram profetizados estão chegando agora. Então as pessoas acham que o amor é um sentimento e não conseguem compreender 1 Coríntios 13. Eu fui para Romanos, eu confundi com Romanos. Só rapidinho, eu vou terminar aqui. Eu só confundi com Romanos porque para mim esse texto tem muito a ver com Romanos. Que aí depois na pregação aqui eu vou falar por quê. Mas pode falar. Então, nós também temos que entender que esse amor que nós temos é um amor que é limitado, né? Às vezes a gente acha que é o amor humano. O amor humano, mas o amor de Deus, esse amor que nós aprendemos a ter uns pelos outros, né? Quando a ação do Espírito Santo atua em nós, que é você olhar para o seu irmão e aí você vê nele uma pessoa, e não, né, há muitas pessoas invisíveis, irmãos, no mundo de hoje, pessoas que são invisibilizadas pela pobreza, né? Às vezes você passa e as pessoas estão dormindo no chão, crianças, idosos, pessoas que para a maioria são invisíveis. A pessoa é capaz de passar ali e não ter um sentimento no coração por aquela pessoa que está ali. Pode até ser uma pessoa que esteja embriagada,
Suponhamos que seja um irmão que está lá embriagado ou drogado, jogado numa sarjeta. Ele merece menos o nosso amor porque ele é um drogado ou um alcoólatra? Mas Só um minutinho. Desculpa, é que quando a gente está falando sobre o amor, o pastor explicou a respeito da pergunta que a mulher fez. sim. Mas, de repente, digamos que ela não tenha sido ainda esclarecida. Não sei se foi. Digamos que não. Ela perguntou, peraí, ela entendeu que o amor desapareceria quando ela fez a pergunta. Eu entendi isso. Mas como é que vai desaparecer? Está falando do amor. A palavra de Deus é clara. A gente tem que ficar atento a esses pontinhos, essas vírgulas, porque isso aqui, olha só, no versículo 8 fala assim: o amor jamais acaba, de 1 Coríntios, né? Na minha Bíblia aqui tem uma vírgula em ponto. Aí depois tem, mas, de novo tem uma vírgula. Então está escrito assim, ó: o amor jamais acaba, mas, havendo profecias, como o pastor falou, desaparecerão. Brunelli, o que vai desaparecer é as profecias. Havendo línguas, cessarão. O que vai cessar são as línguas, né? Havendo ciência, passará. A ciência também passará. Aí está enfatizando o amor. Começa a dizer que o amor continua, lá no final vai retornar, vai falar de novo que desses, o mais importante é o amor. Lembre-se, irmãos, que essas coisas que ele está falando aqui, ele já falou nos versículos anteriores. Ele vai dizer, mesmo se você falasse a língua dos anjos, mesmo que você tivesse conhecimento de todas as coisas, que é a ciência, mesmo que você tivesse o dom de profecia, se você não tiver amor, você não é nada. Né? Então não vale mais nem as profecias, nem o dom o dom de profecia, nem o conhecimento da ciência, e nem o dom de línguas. Nada disso é mais importante que o amor. Né? Glória a Deus, glória a Deus. Né? Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, isso é um mistério da fé, que é uma coisa tão bonita. É esse amor que vai brotar no nosso coração, que é um amor além daquilo que o amor humano pode, né? Muito além daquilo que o humano pode, porque aí você vai amar os outros de uma maneira diferente, né? Um amor piedoso, não um amor egoísta. Às vezes o exemplo de amor que nós temos, né? Quando a gente fala de amor, a gente pensa em dois, pensando né? Não dentro do contexto religioso, né? Quando a gente fala em amor, existe o amor romântico, né? Que é o amor por uma outra pessoa, ou o amor, o eros, ou o amor fraternal, não é o amor que você tem por um filho, mais importante, o ágape, que é o amor de Deus. Né? Na nossa língua não tem distinção, né? Na língua grega tem o eros e o ágape, né? Mas é um amor que está em outro patamar daquilo que a gente experimenta enquanto ser humano, né? Que é aquilo que a gente só entende quando vamos nos tornando, né? Mais maduros na fé, que é o finalzinho que ele vai chamar a atenção aqui, que nós devemos nos tornar maduros na fé. Primeiro somos de menino para dar uma secada. Primeiro nós somos de menino. Primeiro, eu acho que é um processo que a gente vai passando, né? Eu comparo isso ao processo que eu já passei. Eu já falei isso para os irmãos aqui, né? No começo, quando você se converte, você tem muita vergonha de si mesmo, de tudo aquilo que você fez, né? Você avalia os outros com muita dureza, mas aí depois você começa a se colocar no lugar do outro. No primeiro momento, eu acho que você se avalia com dureza. Depois você passa a avaliar os outros com essa dureza. Depois você entende que Deus não avalia a gente assim. Né? E aquilo que é a verdade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, esse nós ainda não conhecemos
Apenas quando nós estivermos face a face com Ele, nós veremos. Né? Que às vezes a gente acha que algo não é justo. Isso não é justo. Né? Mas nós só vemos parte das coisas. É Deus que conhece o todo. É Deus que conhece o coração de cada pessoa. Né? E é capaz de julgar com justiça. Ele é o juiz que tem todas as evidências. Contrário, né? Diferentemente do juiz humano, que só tem aquelas evidências que são apresentadas a ele, que muitas vezes podem ser deturpadas, né? Mas é um juiz que conhece todas as evidências e conhece